Bora, bora, bora. Aula, aula, aula. Quem estiver dormindo, por favor, acorda. Já o AB te espera, filho. Vamos cá. Bom, boa tarde. Eu sou a professora Patrícia. Alguns têm acompanhado, né? Presencialmente, online. Quero avisar que eu estou vacinada. Então, vocês estão tranquilos. Não estou falando da Covid, não, certo? Eu estou falando de qualquer outro contágio, tipo raiva, ódio a direito civil, qualquer coisa dessa natureza. Não se preocupe não, que a tia já está vacinada. Não vou me assustar com você. Tá aqui. Mais alto. Meu filho já grito. Tá bom aqui? Esse negócio truando nos meus ouvidos. Bora cá. Não, é porque eu acho que vai ficar pra vocês me ouvirem, fica não? Não ouço não, filho. Vai no áudio? Não sei. Bora, bora, bora. Se o povo atrapalhar aí, o pessoal avisa. Bora, 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 bora. Respira, filho. Oxigena a mente. Tá bom, amor? Oxigena porque a titia veio de com força. E nós vamos com muito amor fazer direito civil. Antes de qualquer coisa, para aqueles que acham que não gostam de direito civil, eu quero dizer, amor, que você nasce no berço esplêndido do direito civil, cresce com o direito civil, casa, filho, com o direito civil e morre com o direito civil. E depois que morre, ainda tem um direito civil aí preservando sua memória. Então, preste atenção, certo? Ele é bom. Hoje são 30. E amanhã. Por quê? Porque todo castigo é pouco. Bora, bora, bora. Boa tarde. Posso começar? Posso? Boa tarde. Começa a titia. Bora, foca aqui. Quem tiver dormindo, acorda. Primeira questão. Eu trouxe a tal da pesca dos artigos, viu? Que vocês me atormentam, né? Então, eu fui uma menina muito bem treinada. Mas eu quero que você entenda o conceito. Quero que você entenda o espírito da lei, porque aí qualquer outra circunstância que a prova vinha lhe trazer, você já sabe ligar as ideias, certo? Preste atenção que artigo não é decoração de caderno. Analise, assinale a alternativa correta. No direito brasileiro, o início da personalidade do ser humano é marcado: A, pela concepção, B, pela ruptura da umbilical, aqui romântico, né? C, pela dosimetria. Jesus, isso aqui é ser humano. Hidrostática de Galeno. Entendeu? T, pela nomeação do curador do nascituro. Atenção, a gente falou sobre concepturo. Quem estava presente, quem estava online, se fazendo presente, né? Porque eu já sei que no online tudo acontece. Em rede, vocês comem, fazem miséria, e eu fico só imaginando. Bom, a gente conversou sobre conceptura e dissemos o quê? A gente só vai ter para ler essa perspectiva de personalidade com nascimento, com vida. E eu, para que possa atestar esse nascimento com vida, o que é que quer dizer, tia? Olha, presta atenção. O nascimento com vida quer dizer que está passando, filho, oxigênio nos seus pulmões, né? Independentemente de qualquer outra debilidade que possa estar acompanhando aí no momento do seu nascimento. Nasceu, respirou, passou pelo pulmão, filho, acabou, tirou o lacre. Pode morrer se quiser. 2 minutos depois, 3 minutos depois, tá entendendo? Porque o que interessa é este azinho passando nos seus pulmões. E eles fazem isso por quê? Por meio desse palavrão. Pela dosimasia hidrostática de Galeno. Isso não é direito civil, por isso que é complicado, tá vendo? Não é, amor, porque isso é coisa médica, é coisa de gente aí que, enfim, que cria e recria. Se tratar de direito de personalidade, é defeito o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes, salvo na em vida, com objetivo científico ou altruístico ou de forma... Olha, foi uma judiação essa alternativa. Porque, na verdade, você não pode dispor este corpo
em vida para este objetivo. Você, em vida, disponibiliza seu corpo para que esse objetivo seja alcançado em morte. Captou a mensagem? Então, a galera que errou aqui, eu concordo que errou com justa razão, mas precisa ter, ainda de tudo, filho, além de saber ler, tem que interpretar, tem que intuir, sabe? Tem que ir além, o negócio é estreito. Letra B, para se submeter, mediante exigência da família, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Cuidado, vamos ter o quê? Você tem que ser cientificado pelo médico, falando da situação em que você se encontra. Ele dizendo que a única saída, filho, para você continuar aqui respirando é passar por uma cirurgia. E você escolhe se quer ou não se submeter àquele procedimento. Temos uma outra situação. Você está lá na emergência, filho, um pagadão, entendeu? Não está conseguindo expressar a vontade, não está conseguindo dizer se quer, se não quer. Aí nós vamos ter o quê? A família, para dizer, olha, faça, não mate, certo? E temos uma outra situação, que é quando nem você pode expressar, não tem ninguém da família próxima e o médico está lá, filho. Ou deixa você entre nós, ou manda você para o lugar. A escolha que ele tem que fazer, deixa nós. Ele vai fazer o procedimento. Entenderam? Então, há uma gradação, há uma ordem. Letra C. Mediante escritura pública e revogável. Eu não entendi o mistério da opção. Como é? Eu vou a um cartório, faço lá uma escritura pública, pode dilacerar. O que está, na verdade, o que acontece, gente, é o que chamamos de testamento vital, que nem é algo que a gente trabalha assim com muita frequência aí, nessa nossa realidade do Brasil. Mas seria você dizer, olha, caso eu tiver meio para lá, meio para cá, caso eu tiver aí no limbo, filho, deixa eu partir, me deixe pegar o beco, a BR, o corredor. Eu quero morrer. Mas nós não temos aqui essa aplicabilidade. Então, letra D, para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Acabou, morreu. Isso é o quê, tia? Letra da lei. Quem não ouviu isso nas presenciais e está aqui me contemplando, titia vai dizer isso para você, amor, a cada 10 palavras. Letra da lei. Nossa prova de civil está, na sua grande maioria das questões, dentro da letra da lei. Se você se desafiar, atenção, se desafiar, amor, a pegar aquele negócio chamado Código Civil, fizer o jurídico, é possível, ainda tem umas antes da prova. Antes de dormir, amor, lê aí uns 5 artigos, porque não vai cair o Código Civil todo, meu filho. Vou agora. Quer a minha pesca? Agora. Sim, mas deixa eu terminar o sermão. Se você fizer seu devocional jurídico, até a sua prova, filha, a sua esperança renasce. Na hora que você lê, você pegar a provinha, alguma fagulha vai aparecer no seu juízo. Nem para dizer, olha, tu viu isso em algum lugar, criatura. Pensa só mais um pouquinho. Tá entendendo? Acontece. Artigo 13, parágrafo único do Código Civil. Próxima questão. 13. Tá baixo, tá? Ninguém tá ouvindo, não. Eu peço para desligar aqui. A gente pode fazer uma câmara aqui, né? Uma sauna, só para nós. 2 coelhos na cada só, filho. Aprende e emagrece. Vamos lá. Cônjuges em vida em comum vem falecer em acidente de veículo. Na mesma ocasião, né? Isso em razão sem que tenha sido possível se determinar quem morreu primeiro, conforme laudo pericial realizado. Deixaram apenas parentes colaterais de terceiro grau não conhecidos. Nesse caso, o que é que a questão está nos trazendo à luz? Comoriência, amor. Ninguém sabe quem foi primeiro. Ninguém sabe, né? O ovo, a galinha, enfim. Ninguém sabe quem é que morreu primeiro. Se não sabe, atesta-se que a morte se dá simultânea. Quando se trata de comoriência e eles morrem por causa do próprio efeito do instituto, o que nós vamos ter? Nós não teremos a sucessão entre eles. Morrerá agora. Se fosse o chutinho que tivesse morrido, filho, aí 3 segundos depois a nossa Paquita morre.
Mas aí, o que acontece? O Critinho morreu, 3 minutos antes, vai passar aqui a sessão para Paquita. Paquita morreu, 3 segundos depois, passa aí para quem estiver na linha. Tudo bom? O que é que eu quero que vocês me entendam? A comoriência, ela tem que ser decretada e ela só pode ser decretada ante a impossibilidade de você constatar quem morreu. E por isso a diz que tem que ter uma perícia. Então, não é que eu acho, não, porque ele era um pouco, vou pegar meu quadro, né? Um pouquinho mais novo. Dizem que meu marido é um pouquinho mais novo. Não acho. Acho que, inclusive, a certidão dele está errada. É um pouquinho mais novo. Como ele é mais novo, é capaz dela ter morrido primeiro. Porque a resistência minha menor, de onde, filho? Que tinha ligado a tomada. O quê? Não se permite tais conjecturas. Entenderam? Não se permite. 90 anos, a outra tinha 20, sei lá. Se ele chegou a 90, ele não é morredor, não. É capaz de ter sido o primeiro. Captaram a mensagem? Então, vamos aqui para as nossas alternativas. Que se presumia que foi o varão quem morreu primeiro. Porque era pessoa. Ao quebrar pela idade e assim somente entes da mulher deverão ser destinatários dos bens deixados pela vítima. Não, acabei de dizer. Letra B. Pode admitir no próprio inventário. Contar dos dados, né, de fato, disponíveis e seguros para tanto. Por quê? A matéria deve ser definida sem limitações. A criatura fez o que aqui? Não cheirou um pó de tangue grande ele aqui? Só pode, filho. Não dá para você entender. Tem coisas que são tão absurdas, amor, que é o presente que a prova te dá. Entenderam? Presta atenção. Prefiro não comentar. C. Estão tendo sido possível se determinar qual das vítimas faleceu antes da outra, caberá simplesmente, no tempo oportuno, declaração judicial de herança jacente, Ave Maria, vigia, o homem já está pensando no patrimônio do povo, nós não estamos nem ainda sabendo quem foi que foi, de jeito nenhum. Nossa resposta está na letra D e está fundamentada no artigo 8º do Código Civil, claro. Deverá declarar que, nas circunstâncias, não tendo sido possível se determinar qual dentre os comorientes precedeu ao outro, não ocorrerá transferência de direitos entre eles, de modo que cada falecido deixará a herança aos tipo. Vamos para a quarta. Então, você já viu a fundamentação disso, não diz? A galera aqui da fundamentação. Quarta. De acordo com o Código Civil, é correta. Admite-se a declaração de morte presumida sem a decretação de ausência. A emancipação voluntária faz cessar a responsabilidade dos pais para com ilícitos do filho menor. C. Confia que vai se livrar do ser humano. A autorização dos pais para o casamento do filho após a homologação judicial em regular processo de habilitação é revogável. E D. A incapacidade dos menores de 16, maiores de 16 e menores de 18 anos, sem bem ao estável. Olha que legal. Para você já saber a resposta, que eu sei que você já sabe, eu vou começar. A lei é literal. A lei diz o seguinte, filho, só participa. Mas, tia, qual é a diferença deste casamento para a união estável? O casamento, ele segue um rito solene. Você tem aí proclamas. Você tem até o sim, amor. Tá entendendo? Na união estável, você pisca, volta, vamos. Acabou. Você tem uma realidade que é de fato na união estável. Mas o casamento, para que tenha efeitos, ele precisa seguir essa solenidade. E, infelizmente, embora nós já tenhamos na nossa lei muitas equiparações quanto a efeitos, né, da união estável, com os efeitos do casamento, para este fim de emancipação, não há autorização. Captou? Então, filho, fica livre. Continua relativamente
pais. É assim que a lei diz. Letra C. Autorização dos pais para o casamento do filho menor após a homologação judicial. Regular o processo de habilitação. É irrevogável. Olha, é não. Eu peguei até o artigo para dizer. Artigo 1518 do Código Civil. Pode ser até quando, tia? Antes da celebração do casamento. Papai e mamãe pode se arrepender de ter deixado você ir por fogo, habilidade dos pais para com os atos ilícitos do filho menor. O que é essa emancipação voluntária? É emancipação por outorga. Pape-lhe, mame-lhe, vai com você ao cartório e diz, ó, eu quero deixar esse menino livre. Deixa esse menino pegar o beco. Estou afim que ele se livre de mim. Por quê? Eu posso ter uma... Tem que vocês em sala de aula, digamos aí que você é do interior, certo? Aí passou o vestibular. Aí, filho, como é relativamente incapaz, porque você tem 17 anos e eu tenho essa preciosidade em sala de aula, já tive uma com 16 anos e meio. Pode uma coisa dessa? Pois é. Aí o que acontece? Todos os atos que são necessários à autorização, papai e mamãe têm que vir. Para poder autorizar, vai alugar um apartamento para você, tem que assinar, tá ali agindo, né, em sua proteção e defesa. Para estes pais, pode ser muito mais conveniente se ele lhe emancipa. Por quê? Porque aí você resolve essas situações. Então, a emancipação por outorga, embora a gente acabe só atrelando ela àquela criança apimentada, sabe aquele menino alegre, disposto, que não para, que é na zoada, enfim, ela tem um efeito útil, prático muito grande. Então, a gente pode sim ter a emancipação voluntária, mas ela não acarreta... Tu quer o microfone? Oi, vem pé, pela cara dela, vem pé. É pé. Ah, tu vai trocar a pilha? Não, vou não. Só desliga e liga de novo. Ele? É. Onde é que eu faço aqui? Aqui no Power, né? É. No pânico. Eu cheguei lá, a porta fechada. Pronto, agora foi. Desculpa, tu falou aí? Eu, titia. Tá bom? 17 anos. Bora lá. Ah, mas isso aqui é a idade cronológica, né? A mental não, certo? Porque na mental eu acho que eu seria relativamente incapaz. Mas vamos cá. É pra ver se vocês acordam, meu povo. Acordem, acordem. Aí eu quero a emancipação vai cessar a responsabilidade dos pais. Mas não, amor. Ele fez o quê? Uma outorga, emancipou por outorga. Foi uma opção dos pais. Aí vai dizer, ai, querido, que você não teve nenhuma razão muito relevante aí que justificasse. O menino não casou, o menino não trabalha, o menino não tem renda própria. Esse menino não está dentro das nossas previsões legais quanto a este aspecto. Então, filho, junto com o teu nenenzinho, a completar 18. Tia, quer dizer que o menino pode assinar? Pode assinar, pode contratar, mas se ele provocar um dano a terceiros, vem a galera toda. Entendeu? Papai, mamãe e ele, mesmo estando emancipado. Por quê? Porque sua emancipação foi por outorga. Show? O que mais? Admite declaração de morte presumida sem decretação de ausência. Amor, essa é a nossa alternativa. O que acontece? Você foi vitimado no acidente, ou um avião, um naufrágio, algo desolador que estava no meio deles. Tiveram as buscas, buscaram os sobreviventes, acabou a busca. O que acontece, amor? Nada de você. Presume-se que você morreu por causa da situação trágica que você acabou se envolvendo. Então, eu não preciso de uma declaração de ausência que possa declarar sua morte presumida. A declaração de ausência, para quem não lembra, a gente tem todo um procedimento judicial, né? Assim, tem 3 etapas, tem uma curadoria dos bens, aí depois eu vou ter que abrir a sucessão provisória, aí nessa sucessão provisória eu realmente declaro a ausência.
e depois eu vou para a nossa sucessão definitiva. E quando termina na sentença da sucessão definitiva, diz assim, morreu. Para quê? Olha, pergunta boa. Qual é o prazo? Olha, presta atenção. Acabaram-se as buscas? Ninguém tem notícia do ser humaninho? Acabou. Começa, entra, faz o pedido judicial e só vai judicialmente, certo? Então você não tem um prazo mínimo. Você tem que acabar, e é o que a lei diz, acabaram-se as buscas. Não tem sobrevivente. Tem, mas eu estou falando aqui da nossa decretação, ou melhor, da nossa morte presumida sem declaração de ausência. Outra situação de morte presumida sem declaração de ausência. Você, uma pessoa de bem, para a guerra. Olha, não foi lá matar os inimigos, não é? O que aconteceu? O que se podia, filho? Foi e ficou. 2 anos acabaram-se as guerras, acabou a guerra, você não voltou. Acabaram-se aí as buscas e tudo, o inocente fez o quê? Pagou o preço, foi dessa para melhor, porque ele não sabia nem matar a mosca, foi matar o quê? Isso é outra forma de termos aí uma declaração de morte, ou melhor, uma morte presumida sem declaração de ausência, certo? Entendeu? Não é simples? Não é simples? Não é simples. Vamos, aqui a gente tem o... Ai, faltou o idoso, boa. Temos a situação do idoso, que é o quê? Quando ele apareceu, certo? Ele já contava aí com uma idade considerável. E passado aí uns 5 anos desse desaparecimento, ele estaria, se estivesse, né, entre nós, com 80 anos. 80, 85, né? Se ele não apareceu ainda, também vai ter essa presunção aí de que ele visitar o Eterno, certo? Artigo qual? Artigo 7. Quinta questão. Ô, silêncio. Coisa boa. Ah, vi que o melhor lugar de ter paz é numa sala de aula, né? Um silêncio. Uma coisa tranquila. Ou são legitimados para exigir a cessação de ameaça ou lesão a direito de personalidade de uma pessoa já falecida. Olha aí a beleza do direito civil. Apenas o cônjuge sobrevivente. Não, tem a literalidade da lei. Sem linha reta e os colaterais. Então, para fazer uma matemática muito grande, né? Tem que realmente ler para entender esse procedimento. Dentro das nossas opções, o que seria mais adequado à questão é a letra B, todos os parentes até 4º grau, certo? É muito importante quando você for ler sua prova, que você a letra artigo 12, parágrafo único. Aquela coração. Isso quer dizer que agora eu vou dar aula para vocês com o coração fechado. Se quiser, bota aqui no meio. É o microfone de Silvio Santos. Bora. Então tá, artigo 12, parágrafo único, beleza? Vamos aí, vamos para a 6ª questão. Sobre as incapacidades do direito civil brasileiro, podemos afirmar: são absolutamente incapazes os menores de 16 anos por enfermidade física perene e deficiência mental, não possam expressar livre e conscientemente sua vontade. A senilidade, por si só, é motivo de incapacidade, independentemente da idade do agente que pratica o ato da vida. Não é isso? Letra C. A pessoa com deficiência não terá sua plena capacidade, podendo, inclusive, exercer o direito de família, o direito de decidir o número de filhos, o direito à guarda, à tutela, à adoção, como adotante ou adotando. D. A incapacidade relativamente a certos atos
ou maneira de os exercer, decorre da deficiência mental, da idade, da surdez, né? Surdomudez e da prodigalidade, pois são causas que tomam reduzido o discernimento, sendo relevante a possibilidade, irrelevante, desculpa, a possibilidade de manifestação de vontade. Olha, presta atenção para você. O que acontece é porque pega o que eu observei, quando isso aqui, e não, filho, você pensa que é, mas não é. O que acontece? O Estado de Deficiência fez uma revolução. Aqui? Certo? Acredito que sim, porque aqui, depois eu te conto, porque senão sai o áudio lá. Vê aí se funciona. Existe que teu casal. Bora, seguindo. Bom, então, como eu estava falando, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe uma revolução no Código Civil, certo? E traz uma revolução também na sua cabeça, amor, porque nos trouxe princípios e valores de extrema importância, que até então não eram relevados nem na lei. Para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o deficiente, ele é plenamente capaz. Olha, escute. Para que ele possa estar num grau de relatividade, tem que se mostrar a condição específica para que haja aquela relatividade. Então, parte do pressuposto que é capaz, e aí vem, dado as possíveis limitações que essa pessoa possa ter, nós teremos, então, a limitação trazida, o reflexo da relatividade. Mas ainda assim, precisa ponderar quanto à sua manifestação de vontade. Ele livre, ele tem como manifestar vontade. E quando eu digo que tem como manifestar vontade, não é no sentido dele poder andar, não é no sentido dele poder enxergar, não é no sentido dele poder ouvir, é no sentido dele ponderar a circunstância e daí expressar a vontade dele. Então, aqui na nossa lei, você vai ter retirado daquele rol os antigamente tinha loucos, né? De todo o gênero, absurdo, tinha tudo isso. Não é assim. O nosso estatuto mudou tudo. E mais ainda, independentemente dessa sua possível incapacidade ou deficiência, você tem os seus direitos, certo? De personalidade, exercíveis por você, que são aqueles existenciais. Sempre foca, filho. Quando a gente vai falar aí de proteção legal, vai falar de tutela, vai falar de curatela, vai falar de representante, vai falar de curador, que eu digo agora na ausência. Você está sempre, na sua grande maioria, não vou dizer sempre para não ser, né? Focado no patrimônio. Certo? Então, o principal foco é o patrimônio. Se não é o patrimônio que está sendo abalado, então vamos aí para as outras questões. Aqui nós temos um artigo expresso no Estatuto da Pessoa com Deficiente, eu anotei para você. Artigo 6º, diz exatamente, a literalidade é essa. Ele, embora possa até ser relativamente capaz, por quê? Porque uma das nossas alternativas diz que ele nem tem como expressar, né, os seus atos, mas quanto aos seus direitos existenciais, a capacidade dele continua intacta. Então ele decide se casa, filho, decide se não casa, decide quantos meninos ele quer, decide se quer divorciar, sabe? Decide. Show, seguindo. Vamos aí. Anotaram, né? Artigo 6º? Show. A resposta é a letra C. Letra C. Vamos aí para a nossa outra questão. Ei, é verdade que vocês estão aqui desde de manhã? Sim.
É verdade que vocês acabaram de almoçar? Sim. E botaram vocês para a tela de civil? Pense no povo de rocha? Só pode, filho. É para você entender que civil... Até o curso já entendeu que civil é bom, menos você, amor. Entendeu que você ia acordar com a minha aula. Meu pai do céu. Se alguém estiver dormindo e eu ver daqui, eu sou exorcista do sono, viu? Adoro. Quem já foi meu aluno que tá por aqui, sabe da fama. Titia vai, filho, bota a mão, sai cão do inferno da vida dessa criança. Porque ele precisa ouvir essas troleiras que eu tô falando, porque ele quer um futuro. Então, filho, dorme não que eu vou aí. Bora lá. Ao anunciar um veículo à venda, o anunciante instalou alguns itens estéticos no veículo que davam a impressão de se tratar de um modelo mais caro do que o modelo real do carro. Durante as negociações, na presença do vendedor, um terceiro faz menção expressa ao preço em relação ao modelo, referindo-se ao modelo mais caro. Mas o vendedor não corrigiu a informação. O comprador, após concretizar a compra e pagar o preço, levou o veículo ao mecânico quando descobriu que, na verdade, havia adquirido o carro pensando em se tratar de um outro modelo. Até aqui, a questão te induz a erro. Não erro do vício, a erro na hora de marcar. Por quê? Tudo bem, o cara disse uma coisa, o outro disse outra, ele viu o preço, ele pagou, o mecânico contou, mas aí ele vem e faz o quê? Ele procura, o comprador procura o vendedor e afirma ter interesse em continuar. Então, o fato de não terem sido claro para ele qual era o modelo que ele estava comprando, não era essencial ou substancial para que ele pudesse fechar aquele negócio. Por quê? Porque ele já disse, olha, não quero desfazer não, filho. Quero desfazer não, eu quero ficar com o carro. Entenderam? Para que vocês não confundam. Nas nossas aulas, aqui alguns alunos ficaram, professor, quando é que eu sei que vai ser um erro? Quando é que eu sei que vai ser um dolo? Qual é o vício que eu aplico? É simples, o que é preponderante na questão. Aí ele vai e diz que o cara não quer se arrepender. Afirma ter interesse em continuar com o veículo, mas deseja um abatimento do preço. O vendedor, por sua vez, afirma que em nenhum momento disse que o veículo era do modelo que o comprador havia imaginado. Neste caso, trata-se de... Oi, presta atenção. Alternativa A. Erro sobre o objeto principal da declaração, que torna anulável o negócio jurídico no prazo decadencial de 4 anos. Adoro quando eu vejo essa cabecinha assim. B. Dolo acidental, que em regra não afeta a validade do negócio jurídico, porém impõe o dever de indenizar. Não vi a cabecinha assim. A síndrome do calango. Artigo 146, amor, do Código Civil. Repare, por mais que ele possa aí ser induzido, né? E aí a pessoa ficou omissa. Oi. Ouvi não. Ai, eu não passei não. Oh, meu amor, perdão. É essa não, né? É a anterior. Né? Pronto, nas alternativas, né? Bora aqui para a letra C. Vício redibitório, que permite tanto a anulação do negócio como o abatimento do preço no prazo decadencial de 30 dias para bens imóveis. Papo furado. Letra da lei, artigo 445, parágrafo 1º, para bens móveis, nós temos 180 dias, para bens imóveis, nós temos 1 ano. Papum. Letra D, dolo essencial, que torna o negócio anulável, cuja prescrição ocorre no prazo de 4 anos. Não. Olha só, bora voltar aqui para a nossa alternativa, já que ninguém fez o calanguinho. Alguém falou? Não, né? Dolo acidental, o que é que isso quer dizer? Tem uma questãozinha na nossa prova de OAB que vai mostrar o seguinte. Eu não sei o nome da pessoa, Chucritinha foi comprar lá
um imóvel, certo? Foi comprar uma casa. E trouxe até esse exemplo também em sala. Aí, quando ela foi visitar lá a casa, viu que a casa era uma casa boa. A casa era um duplex, tinha lá 5 quartos, porque a Chucritinha gosta de, né, multiplicar. Tinha também lá na casa espaço para parar carro, bicicleta, motoca, tudo tinha lá. Ela olhou o ambiente e disse, rapaz, eu acho que isso aqui é adequado para mim. É quase o que eu quero mesmo. E fechou o negócio. Quando foi fechar o negócio, o vendedor disse assim, olha, a casa tem 500 metros quadrados de área construída. A senhora não vai se arrepender. Beleza, Paquitinha foi, comprou, adentrou no bem, olhou a documentação e ao fazer a medição descobriu que na verdade a casa só tinha 450 metros quadrados. Ou seja, 50 metros quadrados a menor ou a menos. O que que acontece? Ela vai procurar o vendedor e diz assim, querido, você me enganou. Tem 50, ou se enganou, tem 50 metros quadrados a menos. Aí ele disse, não, eu falei tudinho para a senhora. Disse, não, filhinho, falou não. Se você falou, a treina disse diferente. Vamos fazer o seguinte, me dê o abatimento daquilo que eu paguei a maior, porque a casa só tem 450 metros. Ela quer desfazer o negócio? Não, filho. Por que ela não quer? Porque ela olhou e disse, olha, cabe todos os bacurinhos que eu botei no mundo aqui, cabe meus carros, minhas motocas, minhas bicicletas. Ela ponderou e para ela era viável. 50 metros não seria algo próprio da substância do negócio. Não era principal para ela. É a mesma coisa aqui. Entenderam? O carro ter sido lá, o carro modelo X, o modelo Y, não era da substância do negócio, uma vez que ele quer ficar com o carro. O que ele quer? O abatimento, amor. Só isso. Só o abatimento. Então, é letra B, artigo 146. Vamos lá para a 8ª. João, premido pela necessidade de conseguir dinheiro para purgar a mora referente a aluguéis e encargos da casa em que reside, é isso? É. E evitar o despejo. Opa, mudar aqui. Tinha esquecido. Oi. Isso. Vendeu uma joia da família a Ricardo por 5 mil reais. Embora o seu preço de mercado seja de aproximadamente 50 mil reais. Posteriormente, não conseguindo desfazer amigavelmente o negócio realizado, propõe ação para anular a venda da joia. De acordo com as informações apresentadas, assinale a alternativa que indica, em tese, o defeito do negócio jurídico. Quando ele está dizendo que indica em tese o defeito, ele já está te dizendo que tem um defeito. Então, você não pode ponderar aqui de que há algo questionável no que diz respeito às nossas modalidades. Tia, quais são os defeitos? Nós temos aí a lesão, temos a coação, temos o erro, temos o estado de perigo e temos o dolo. Esses são, aliás, fraude contra credores e também vamos ter a simulação. Esses dois últimos, né, são vícios sociais. O que é importante você entender? Na hora que você for analisar uma questão, você precisa ver o enunciado e fazer a correspondência com as alternativas, certo? E trabalhar este enunciado de uma maneira bem clara, porque você pode ter várias alternativas que aparentemente se encaixam, mas o enunciado te tira do erro, amor. Entenderam? Ou vice-versa. Então, bora aqui. Nessa questão, ele vai ter, de acordo com as informações apresentadas, vamos aqui para as alternativas, assinale a alternativa que indica em tese o defeito do negócio jurídico. A, lesão. O que é a lesão? O que caracteriza a lesão? Na lesão, você vai ter o quê? Você vai ser praticamente extorquido. Você vai pagar muito mais, né, assim, do que aquele bem vale. Mas ele também pode ter a lesão contrária. O bem valia 50 mil, ele vendeu por 5. Não teve, não? Não foi uma usura medonha de quem comprou? Acredite, será que a questão não diz? Mas como ela fala que está um vício, a questão está te levando a induzir o quê? Que quem comprou estava sabendo, amor, do que estava fazendo. Tá ligado? Quem comprou sabia do que estava fazendo. Por que eu tenho como dizer isso? A questão diz que tem um vício. O enunciado pergunta qual é o vício. Então, o cara está no aperreio, estado de necessidade, precisa resolver a situação. E aí, chega lá e diz, olha, filho, aceita aí, 5 contas aí, para eu resolver meu problema. E depois vem, olha, eu estava numa situação dessa, e ele aceitou comprar preço, falou, mas vale 50 mil.
Entende? Eu passei pelo quê? Pela lesão. Artigo 157. Cuidado. Letra B, dolo. O que é o dolo? O dolo é quando alguém se utiliza de um ardil para conduzir você a erro. Este ardil pode ser comissivo ou omissivo. Ele pode dizer algo, mentir para você, informar e comunicar algo diverso, como também ele pode não tirar a dúvida da sua cabeça, ou melhor, não discordar ou não esclarecer quando você o questiona acerca de determinado fato que para você é fundamental naquele negócio. Tem uma questãozinha aqui que vai falar sobre isso. Então, quando eu vou falar do dolo, eu tenho tanto aquele que fala, e porque fala conduz a erro, como tenho aquele que se omite, e porque se omite também conduz a pessoa a erro. Vamos aí para a coação, artigo 151. Queridos, a coação vai falar o quê? Você está sob ameaça, uma grave ameaça. E esta ameaça, ela pode ser direcionada a você, fisicamente falando, ao seu patrimônio, pode também estar direcionada à sua família ou, filho, ao seu ente querido, o seu quindim, aquela pessoa que você gosta muito. E aí você judicialmente vai ter que evidenciar, olha, fulano, é a pessoa que eu tenho muito apreço, a gente tem muita afinidade. E aí o juiz vai ponderar para saber se esse seu quindim realmente tem poder ou é uma pressão suficiente para fazer você entrar num negócio desse, que venha a chegar ao ponto de você se sentir coagido a cometer este ato ou fazer esse negócio. Então, cuidado, não é só família, cuidado, não é só a pessoa, pode ser o patrimônio, pode ser o quindinzinho dele, uma pessoa próxima, certo? Você vai provar, filho, qual é a sua ligação com a pessoa próxima, né? Que justificou você fazer isso, desce e agora quer anular o negócio, certo? Artigo da coação 151. Do dolo 145. Vamos para o outro, estado de perigo. Artigo 156. O que é o estado de perigo? Diferentemente da coação, no estado de perigo, você está com a sua família numa condição de risco aí de vida. Você está com o fato já ali acontecendo. Você não está sendo só ameaçado para que isso aconteça, não, filho. O negócio está sério. A barca vai voar, vai truar, vai virar. Exemplo, também dissemos aqui numa questão própria que a gente comentou. A pessoa está no avião, o coraçãozinho do bichinho, filho, papum, estava querendo parar, estava afim, entendeu que estava de férias e queria tirar férias também. E a pessoa começou a passar mal. Tinha um médico lá na nave e chegou para ele e disse, querido, você não está bem não, né? Pois é. Entre um suspiro e outro, a pessoa disse que estou morrendo. Aí eu sou médico, estou de férias, mas eu posso prestar aí um auxílio a você por tantos contos de réis. O que é que nós temos aí? Ele vai pagar um valor com certeza muito superior ao que seria cobrado numa situação daquela. Mas ele vai pagar esse valor por quê, tia? Porque ele está no estado de perigo. A vida dele está em risco. Entenderam? Não é a coação, onde alguém está ameaçando botar a sua vida em risco, ameaçando botar a vida de um parente em risco. Perfeito? Conseguiram ver a distinção? Espero que sim. Adoro a carinha de lagartixa. Gabarito é a letra A, trata-se de uma lesão. Tia, por que não é uma lesão? Porque o que prepondera na nossa questão não é risco de vida. O que prepondera na questão é o fato de que, nesse caso aqui, ele vendeu uma joia que valia 50 mil por 5 mil. Então, mostra o quê? Mostra uma grande disparidade de valor. Então, está cobrando aí 10 vezes mais, ele pagou 10 vezes mais pela joia, ou 10 vezes, né? O cara cobrou pela joia do que, de fato, deveria ser. Entenderam? Eu acho que sim. Ai, obrigada pela essa voz no fim do túnel. Ótimo. João, mas não pega pressão não, viu, filho? João, mudando aqui, adquiriu de Caio uma gleba com propósito conhecido, né, das partes contratantes, de implementação de um loteamento. Efetuada a referida compra, João percebeu que a legislação municipal desautorizava a realização do empreendimento. Considerando a situação hipotética acima apresentada,
e os defeitos do negócio jurídico, assinale a opção correta. Se por ocasião da venda, Caio tivesse conhecimento das limitações impostas pela legislação municipal e mesmo assim tivesse assegurado ao comprador que a gleba poderia ser loteada, garantindo inclusive determinada rentabilidade, não é isso? Motivo determinante do negócio, o resultado prático seria totalmente dissonante da informação prestada e a manifestação da vontade seria viciosa devido a erro. Seria devido a erro? O erro, filho, é você por você mesmo. Não tem aquela história, vixe, isso vai sair, né? Mas eu vou só, não preciso de ninguém para fazer. Lembra? Instagram? Eu mesmo coloco a minha vida em perigo. O erro, filho, é você. Você que se equivocou por você mesmo. Você que acabou aí misturando as bolas. Vocês não tem Instagram, não, é? Ah, povo desatualizado. Olha, eu já ouvi isso tantas vezes. E já levei para a sala de aula, viu? Mas só na aula presencial, né? Sem a parafernália para não ser plim, plim, plim. Por isso que eu digo, ninguém fez exame de pezinho na titia, né? Para poder previamente proteger vocês. Então, bora cá. Essa alternativa aí, ela é falsa e está no artigo 145 do Código Civil. Letra B. Se Caio tivesse obrigado João a realizar a compra, porque aqui não é erro, filho, porque ele diz aqui, se o cara ia omitir, o cara ia conduzir, não é isso que ele diz, ó. Se ele mesmo assim, sabendo que não devia, que não podia, não disse nada, então não é erro, ele está sendo induzido a erro, então é dolo. Vamos aí para outra. Se Caio tivesse obrigado o João a realizar a compra mediante ameaça de agredir alguém de sua família, o negócio jurídico seria anulável por coação, ainda que o comprador fosse adquirir o bem de qualquer maneira. Não tem, difícil de se entender. Já perceberam que pelo menos uma das alternativas elas são absurdas do absurdo? Não tem sentido, é totalmente contrário do outro. A percepção aqui, ela é falsa e está no artigo 151, certo? Do Código Civil. E, de fato, ele está descrevendo uma coação, né? Tá ali ameaçando. Mas se o cara vai fazer um negócio de qualquer jeito, então, pra ele, ó, tá nem aí, filho, com a coação. Tá nem aí. Pra ele não é uma coação. Ele firmaria o negócio do mesmo jeito. Mais outra comprovação de que ninguém tem Instagram. Bora, muito bem. Tem não, filho. Tem não, porque a OAB te espera. Os quadros da OAB te esperam. Muito bem, muito bem. Letra C. A compra e venda não podem ser anuladas, pois o desconhecimento da lei não vicia a declaração de vontade, sendo sua ignorância inexcusável. Cuidado, cuidado. Eu posso, de fato, não posso chegar a dizer que não vou cumprir algo porque eu não sei da lei, certo? Até quem não faz direito tem que saber da lei, desconfia. Alguém, olhe para o seu vadimeco, amor. Pois é, diga que você não sabe da lei, você tem que saber da lei. Mas o que acontece? Aqui a gente não está falando de um desconhecimento da lei, e sim de uma aplicação errônea da lei. É diferente, certo? Ou um equívoco na hora de aplicar a lei. E é por isso que a gente vai ter aqui a nossa alternativa C como a resposta. Artigo 139, inciso 3. Diz o quê? A D. Negócio jurídico em questão é passível de anulação. Vou passar aqui, galera, que eu esqueci, né? Letra D é a resposta. O negócio jurídico não é a D. Aqui ele não está ignorando a lei. E a questão não traz que ele ignora a lei. Ele interpreta a lei de forma diversa. Certo? Aqui vem, o negócio jurídico em questão é passível de anulação, visto que foi celebrado com base em disciplina jurídica equivocada, ocorrendo a anulação por erro de direito, certo? Artigo 139, 3. Inciso 3. Próxima questão. Devido a dificuldades financeiras, Andrei teve de penhorar antigo relógio deixado de herança pelo seu falecido pai. O bem foi repassado a terceiro,
deixando Andrei com um grande sentimento, vou passar aqui, que eu esqueci, deixando Andrei com um grande sentimento de culpa pelo ocorrido. Contudo, durante um almoço, Andrei viu o relógio, né, que julga ser aquele que pertenceu ao seu genitor, na posse de Marcos, colega de trabalho. Informando ao colega detalhes da história familiar e que possui a relojoaria, né, como hobby, devido ao aprendizado que teve com seu pai, relojoeiro de profissão, Andrei questiona Marcos se este venderia o relógio que era do pai dele pelo valor X, o que é aceito pelo vendedor, que silencia tratar-se de peça que jamais pertenceu à família de Andrei. Fato que vem a ser constatado pelo mesmo 3 semanas após a aquisição. O adquirente sentiu-se lesado por ter pago o preço que considera desproporcional pelo bem, o que não iria adquirir em razão da ausência de identidade do objeto adquirido. Trata-se a hipótese de quê, meu povo? Dolo. Olha, ele foi um dolo o quê? Omissivo. Ele ficou bem quietinho. Ele ouviu toda a história do outro, né? Confessionário dele. Fez terapia com ele. Ele diz, olha, meu pai trabalhava com isso, eu aprendi com meu pai esse ofício. Meu pai tinha um relógio lindo que eu estou vendo, que está no seu braço. Eu tive que vender por uma questão de necessidade, mas eu queria comprar de volta. A questão diz, olha, Marcos sabia que não era um relógio do papo do outro, mas vendeu. Então, ele fez o quê? A sua omissão conduziu aí o nosso querido a erro. Resposta aí, então, letra C. Artigo 145 e 147 do Código Civil. Show? Próxima. Assinale a alternativa correta. São vedadas as condições que sujeitam o efeito do negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes, somente nas relações de consumo. De onde? Nós temos aqui, gente, o que chamamos de obrigações puramente potestativas. As obrigações puramente potestativas fica ao seu bel prazer, amor. Cumprir ou não. Você diz, olha, se no dia tal eu acordar bem, né? Acordar feliz, olhar para o céu, olhar para a vida e achar que tudo vale a pena, eu cumpro aí esse nosso acordo. Se não, amor, pega o beco, pega a BR, pega o corredor, porque eu não vou fazer nada disso. Então, essas situações, elas são ilícitas para a nossa lei. Você não pode deixar o outro ao um livre-arbítrio neste ponto, sobre esse quesito. Você pode trazer para ele o quê? Uma condição que é futura, que é incerta, pode ser, mas que traga para ele uma possibilidade de que isso ocorra, de alguma maneira. Que traga para ele, por exemplo, uma questão que a gente também falou de OAB, o cara toca num concerto, não sei aonde. Bom, se no dia tal, no evento tal, você for tocar a música tal, então eu vou e cumpro a minha obrigação. Você tem aqui uma condição que vai equiparar, ou que vai trazer equilíbrio, um maior equilíbrio nessa relação. E não, filho, como é que a criatura acordou, né? Se virado, se não estava virado da cabeça, né? Enfim, entenderam, né? Bora cá. Artigo 122. Vamos para B. As condições contraditórias são consideradas inexistentes, mantendo-se íntegro o negócio jurídico que ele subordinou. Olha, e presta atenção, não são inexistentes, elas são nulas. Quer dizer o quê? Que aquilo que não é nulo é aproveitável. Artigo que? 123, inciso 3. Letra C. O titular do direito eventual pode praticar os atos destinados a conservá-lo nos casos de condição suspensiva ou resolutiva. E aí? É ou não é? É, amor. É. Nós temos 3 situações. Eu tenho uma situação em que você tem a obrigação
E ela você ajustou aí. É uma obrigação que está sob um termo, uma condição. O que é uma condição, tia? É um evento que é futuro e que é incerto. Você não sabe como, se de fato ele irá concretizar, mas tem possibilidades, certo? Então, quando é um evento futuro e incerto, aquele a quem você fechou esse negócio, ele nem tem direito, nem tem exercício. Nós estamos falando daquelas nossos planos de eficácia do negócio jurídico. Então, ele nem pode exigir o cumprimento, porque a obrigação ou a condição futura e incerta ainda não se deu, certo? E nem tem um direito adquirido aquilo. Por quê? Porque só vai nascer se essa condição futura e incerta aparecer. Porém, ele tem uma expectativa de direito, amor. E porque ele tem uma expectativa de direito, a lei diz, olha, você pode aí ter atos que venham próprios, né, a conservar este bem, dada a sua expectativa de direito. A gente teve lá a questãozinha da OAB. Eva, a avó de Eva, ou foi Eva, enfim, ganhou da avó. A avó disse que ia dar para ela uma casa se a Eva casasse. Olha, arranjasse um Adão. Ou outra Eva. Aí chegou para ela e disse, olha, se você casar, amor, eu lhe dou aqui essa casa. O tempo foi passando, a bichinha começou a campear, procurar. Só faltou botar o anúncio. E aí, alguém tem Adão ou tem outra Eva aí para casar comigo. Descobriu que a casa estava se acabando, se destruindo, se deteriorando. Aí ela se aperreou, amor. Disse, avó, vou já arrumar uma forma. Mas tem que cuidar dessa casa. Vai cair, aí eu vou passar pelo sacrifício, vou pagar o preço e não vou ter a casa. Então, o que é que ela pode? Ela pode sim ter atos para conservar esse bem, já que ela tem uma expectativa de direito, certo? Então, nós temos aqui, adorei o certo, a resposta é a nossa letra C, né? Artigo 130 do Código Civil. Aí ele vem, o termo inicial suspende a aquisição do direito. Não. Preste atenção, suspende o exercício. Termo é diferente de condição. O termo é um evento futuro, porém certo. Ele irá acontecer no futuro. Então, o que é que ele vai suspender? O seu exercício. Por quê? Porque a condição em si, que é o termo, já está ali prevista e ela vai se dar. Exemplo, que ninguém gosta, mas é um exemplo. Morte, amor. Menos eu que vou ficar parcialmente no formol, empalhada na parede da minha casa, tirando eu, todo mundo vai morrer. Então, se eu coloco aqui, num negócio jurídico, uma condição a termo, que é o quê, filho? Quando tu morrer, meu filho, quando eu morrer, meu filho, eu vou lhe dar lá esse carro que você quer, ou vou lhe presentear com não sei o quê, e vou doar para você o que você está tanto ansiando. Então, antes de eu morrer, eu garanto já que papum, a coisa vai para sua mão. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É um evento certo. Eu sei quando vai morrer, mas vai morrer. Vocês vão morrer. Infelizmente. A gente lamenta. Agora vamos para outra situação, para você não confundir seu juízo, que envolve morte. Porque como a gente está perto da prova, você pode condicionar, né? Vamos dizer, não, condicionar a informação que morreu já é a termo, calma. Pode ter, sim, uma situação em que você tem dentro do plano de eficácia uma condição e não um termo envolvendo a morte, que é o quê? Se fulano morrer no dia 25 de dezembro, ou seja, ele levantou as mãos para o alto para falar com o Eterno entendeu que ele estava chamando um táxi para o céu. Carregou ele, amor. O que é que vai acontecer? Eu tenho uma condição que ela é futura, mas ela é incerta. Eu não tenho uma certeza que ele vai morrer no dia 25 de dezembro. Eu sei, filho, que um dia ele vai morrer. Então, quando vai falar morte, você tem que analisar e ponderar a circunstância que está sendo apresentada, certo? Ou seja, direito civil requer que você reflita, né? É isso, de vez em quando a gente tem que pensar, só de vez em quando. Porque tem aquela galera boa de decorar que é, rapaz, tem um ser humano na minha vida que se chama meu pai, também é pai daquele ser humano. Uma capacidade que aquele homem tem de aprender e de decorar as coisas. Ele vai falar, ele fala ponto, ele fala vírgula, ele fala palavra. Ele é fenomenal. Mas tirando ele, que é único,
Normalmente nós aqui precisamos fazer algum tipo de paralelo nas cores, né? Para entender. Mas chegando aí, vamos seguindo. Qual é a nossa questão? São vedadas. Vamos para 12, né? 12. Acerca do negócio jurídico, assinale a alternativa correta. Subordinar a eficácia de um negócio jurídico a uma condição suspensiva. Não foi essa, não, foi não, né? Significa afirmar que, enquanto esta não realizar, não se terá adquirido o direito subjetivo a que visa o negócio. Acabamos de falar isso, né? Ou vocês já desprocessaram? É condição. Como é condição, o evento ele é futuro e ele é incerto. Então não tem direito adquirido a nada, amor. Você também não tem exercício de direito nenhum. Você tem só a expectativa. Show? A expectativa. Resposta é exatamente a letra A, artigo 121 ou 125 do Código Civil. O que mais? Letra B. O termo sempre suspende a aquisição do direito subjetivo, de modo que, enquanto o evento futuro e certo ali previsto não se realizar, não se aperfeiçoa o direito a que visa o negócio. Vai-me, meu pai. Olha, presta atenção. O termo, posso ter um termo que é inicial e posso ter um termo que é resolutivo, certo? O que ele quer saber aqui é, eu tenho sim um direito. Eu tenho um direito, eu só não tenho ainda um exercício desse direito. Por quê? Porque está condicionado a um termo inicial. Se eu tiver apenas nesse minha tratativa nesse negócio um termo que é resolutivo, um termo final, aí o negócio já vai valer no momento que eu firmei, certo? Vai até chegar e alcançar o termo final. Vou aí para uma situação. Você, filho, tem um filho. Menino bom, né? Menino bom. E aí você diz assim, olha, filho, você está com 16 anos. Quando você completar 17, tomando isso como um evento futuro e certo, porque eu não estou contando com a morte dele, tá certo? E se você estiver contando, eu for corrigir sua prova, entendeu, né? Eu vou começar a lhe pagar uma mesada. O que é que acontece? Ele tem como exigir isso agora? Não. Ele só pode exigir quando ele chegar à idade, porque o acordo é esse. Mas se eu disser, olha, eu vou lhe pagar a mesada só até você completar 18 anos, querido. Ou então eu entro na pressão do tribunal que diga assim, quando você completar 25 anos, pela leitura dos tribunais, você já está pronto de pegar o beco, a BR, o corredor. Quando vai falar de reparação civil, né? Assim, o menino lá está recebendo a pensão, vitalícia lá, aliás, mensal, porque o pai foi atropelado e ele dependia do pai. Aí ele vai receber isso até quando, tia? Até quando ele completar o quê? 25 anos. Por quê? Porque segundo os tribunais, com 25 anos, você pega o beco, amor. Olha, 25 anos você casa, você já tem emprego, você já mora só, você já ajuda seus pais. Não é um mundo legal esse? Pois é. Essa é a perspectiva. Então aqui seria dessa forma. Já é válido a minha promessa aqui, já estou cumprindo. Quando ele chegar aos 18, encerra. É o termo resolutivo, certo? O que mais aí que a gente tem? Letra C, a gente já falou, não. A regra que impõe a interpretação dos negócios jurídicos à luz da boa-fé significa que se deve perscrutar a vontade real do declarante, uma vez... Opa, eu estou no caminho aqui, certo? Tô. Uma vez, para ver se o pessoal tá vindo, né? Tá aqui. Uma vez que a norma está a tratar da boa-fé subjetiva. Não, não e não. Boa-fé subjetiva, boa-fé objetiva. A subjetiva, amor, o nome já diz, ela parte para um campo psicológico. Você analisa, você acha que não está fazendo mal a ninguém, você acha que está só no exercício do seu direito, você acha que o mundo é de Alice, você acha que tudo é florido, você acha. Mas eu vou falar de uma boa-fé objetiva, independentemente do que você acha, os efeitos da sua ação podem sim provocar um dano. E isso você vai reparar, querendo ou não. Por quê? Porque nós somos do direito civil, amor.
Você não é pro crime, não, amor. O povo, para gostar do crime, que quer ver os antecedentes, vai fazer até o raio-x do juiz do miolo da pessoa para saber, ele tinha interesse? Eu não tinha interesse. Eu acho lindo, certo? Mas eu acho assim, é lindo, só isso. Eu acho lindo. Direito civil, filho, é ou não é? Tá? Aqui a lei já diz, ó, aqui é boa-fé objetiva, eu não quero saber, filho, quer estar dentro do seu coração, pega o beco. E vamos aí para 10. A reserva mental é uma modalidade de simulação e, como tal, é hipótese de anulabilidade dos negócios jurídicos. Está falso o quê? Artigo 110 da nossa lei. Olha, a reserva mental quer dizer o quê? Você expressa uma promessa ou um negócio em que interiormente o seu modo de pensar, o seu ser interior não quer cumprir aquilo, certo? Mas a pessoa, filho, que está ali atendendo aquela condição que você deu para poder aquele negócio realmente ser efetivado, não sabe que o seu eu interior, ele é tão maligno assim. Ele não sabe que você não tem realmente interesse de cumprir ou não está falando, expressando uma verdade que é real. Então, o que é que acontece? Se ele não sabe, vai ter que cumprir a obrigação. Agora, se o mala do outro lado sabe, exercício aí, né, arbitrário das próprias razões, vai chegar para se, como é que diz, se beneficiar da própria torpeza, ele chega e diz, o cara diz, ó, eu tô, questão de prova da OAB, cachorrinho, não sei quem, o cachorrinho, tinha 2 cachorros, o cachorro sumiu. Aí ele chegou pro outro assim, rapaz, minhas cachorrinhas, as cadelinhas sumiram, mas eu vou anunciar aí para esse pessoal, quem achar, eu vou dar uma recompensa, sei lá, acho que é 3 mil, não me recordo. E aí ele conta pro vizinho, mas rapaz, eu vou falar só para ver se dá um enxame e alguém encontra esses cachorros. Porque pagar mesmo, eu não tenho nem para dar ração dos cachorros. Isso aí já estou parafraseando, certo? Porque eu sempre dou o adendo para não plagiar. Tá, não tenho nem dinheiro para ração dos cachorros, que dirá para pagar 3 mil de indenização. O nosso querido coleguinha ouviu. Aí a questão, olha como questão é difícil. A questão vai dizer que no outro dia ele estava passando no quintal dele e de repente ele viu os cachorrinhos lá do ser humaninho sem futuro, do mala. Aí pegou os cachorrinhos e levou para o mala. Aí eu te digo, ele tem como cobrar a nossa promessa aí, a tal da recompensa por 3 mil? Ele não pode exigir porque ele sabia da reserva mental. Ele sabia que o cara não estava a fim de cumprir, que o cara não ia cumprir. É diferente, gente, de um terceiro de boa fé, que ouve a história, tem notícia de que vai ter essa recompensa, encontra e vai lá na expectativa do faz-me rir, entenderam? Então, o boa-fé não tem como ele ser penalizado, porque o malaca, dentro do coração maligno, disse que não ia cumprir. Falou, mas não tem intenção de agir, certo? Eu acho que certo, né? Olha, vamos ver. Já falei artigo 110, vamos para a 13ª questão. Ó, aí ficou faltando, eu acho que talvez tenha saído de vocês do mesmo jeito, e foi erro meu. A condição, o termo e o encargo. Certo? Essa era o que estava aí, tá certo aí? Vai, então é no meu que está errado. A condição, o termo e o encargo são considerados elementos acidentais, facultativos ou acessórios do negócio jurídico e têm o condão de modificar as consequências naturais deles esperadas. A esse respeito, é correto afirmar que a. Se considera condição a cláusula que, derivando da vontade das partes ou de terceiros, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Estaria verdadeiro se não tivesse colocado esses terceiros na história. Certo? Artigo 121 do nosso Código Civil. Na verdade, ela é sim um evento, né? Tá suspensa aí, é um evento futuro e incerto, é uma condição. Mas ela advém do quê, filho? De algo que é tratado entre as partes. É a vontade entre as partes. E não este terceiro elemento que vem aí para perturbar a sua vida. Letra B. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não realizar... Opa. Minhas crianças de casa. Certo? Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, não vigorará o negócio jurídico, não se podendo exercer desde a conclusão, é isso? Deixe o direito por ele estabelecido. E aí, se a condição é resolutiva? Se ela é resolutiva, ela é final.
ela não é termo inicial. Então, como eu falei, se ela é resolutiva, você vai estar ali exercendo sim aquele direito. Você está ali, tem como exigir, há uma eficácia naquele negócio e só vai parar os seus efeitos quando a condição resolutiva se estabelecer. Aí é que acaba o negócio. Então, não tem sentido você achar, tem, se você trocar os cabos do seu juízo, né? De achar que a questão é para acabar com o negócio e ela é condição para se iniciar o negócio. Consegue entender? Eu tenho um termo que é inicial e vou ter um termo que vai ser o termo final. Quando se fala de situação resolutiva, é de um termo final, para acabar com o negócio. Logo, se eu vou acabar com algo, é porque ele vem antes, tendo seus efeitos, certo? O que mais que a gente vai ter? Foi a B, foi que eu falei? Vamos aqui então para C. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito, e salvo disposição legal ou convencional, que mais? Em contrato, computa-se os prazos, incluindo o dia do começo e excluindo o dia do vencimento. Muito bem, ele deu o conceito certo sobre o termo inicial, mas ele deu aí a escapulida no final. Quando ele diz o quê? Eu vou contar na questão dos prazos o termo, né? O dia do começo e vou excluir o fim. É o contrário. Você não conta com o início, você conta com o fim. Sempre. Bora cá. Artigo 132, certo? E vamos para a nossa resposta, que é a resposta correta. Se considera não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. O que é este motivo determinante da liberalidade? É tipo assim, eu posso ter um encargo, e o encargo é um modo que eu vou estabelecer aí, ou posso sugerir, para que você exerça determinado direito. Então, vai deixar aí uma casa para você, sob que condição? No encargo de você poder fazer, acho que eu falei isso na sala, fazer lá um asilo para professor. Pessoas de bem, entendeu? Professor, bichinho, sofrido, né? Olha, filho, vou lhe deixar uma fazenda, mas metade dessa fazenda você faça um asilo bem bonito para os meus tios, que são pessoas de bem, e eu quero que eles sejam muito bem atendidos, e daí as condições em que isso tem que ser cumprido. Eu posso ter isso, se for um desejo, por exemplo, impossível, certo? Se for um desejo aí que não tem como ser efetivado, ou se ele não é condição, é apenas um desejo, eu quero lhe dar aí a fazenda, mas faça aí um negocinho pro tio, pra gente, né, trazer essa homenagem, beleza, a coisa vai caminhar, você pode até nem cumprir. Por quê? Porque ela não é condição lá. Ele está apenas te trazendo aí, dentro do modo que ele quer que você cumpra, ele quer que você cumpra dessa maneira. Mas, se ele vai dizer assim, eu estou lhe dando esta casa, querido, e você precisa dar essa destinação X para casa, ela tem que ser o covil de traficante, ela tem que ser uma casa de prostituição, ela tem... que é ilícito, viu, amor? Que é ilícito. Se for assim, o que é que nós vamos ter? Tem como ser exigível isso? Ela é só considerada que não está lá? Não, filho, porque ela é da essência. Ou seja, a doação está vinculada a esse modo de exercê-la. Ele só vai receber essa doação se ele tornar aquilo ali uma casa aí de diversão. Tá entendendo? Diversão ilícita. Quer dizer, pela forma... Entenderam? Então, essa aí é condição, é do próprio negócio. Só tá deixando por isso. Então, como ela é uma condição, acabou, filho. Não tem negócio. Entenderam? Entenderam. Eu acho que entenderam. Ótimo. Então, a gente vai ter aqui, qual é a nossa alternativa? É a D, que eu tô lendo. Pronto, artigo 137. Oi, tá andando. Tá bem pouquinho, viu? Já que você consegue a libertação. Já. Celebrado negócio jurídico não oneroso pelo devedor, o que reduz a insolvência, será ele considerado ineficaz por fraude contra credores,
por se tratar de ato gratuito, celebrando negócio jurídico não oneroso pelo devedor, que o reduza à insolvência, será ele considerado ineficaz por fraude contra credores, por se tratar de ato gratuito. B, nulo por fraude à execução, por presunção absoluta da cláusula, né? C, anulável por fraude à execução, ante a clara intenção de frustrar o cumprimento de suas obrigações. D, anulável por fraude a credores, contra credores, por iniciativa do credor quirografário com crédito anterior à alienação. Tia, como eu respondo um negócio desse se eu tenho uma letra A dizendo que ele é ineficaz por fraude contra credores, por se tratar de ato gratuito? Porque se eu digo que algo é ineficaz, eu vou dizer que ela não tem efeito nenhum. E se o nosso querido credor quirografário, filho, não botar sempre nas canelas, entrar com a ação para anular aquele negócio, vai passar o prazo e ele vai se perfectibilizar. Entenderam? Então, eu posso ser aqui um credor quirografário. O que é credor quirografário? É aquele que tem um crédito a receber, mas que não está garantido por nenhum direito real. Nem tem um carro garantindo, nem tem um apartamento garantindo, não tem fazenda garantindo, não tem nada, amor. Ele tem para receber, está na palavra. Beleza? Está na palavra. E aí a lei vai dizer o seguinte: olha, credor quirografário, você pode defender seus interesses. Se você tomar conhecimento de algum negócio aí que esse seu devedor fez para torná-lo insolvente, ou, de certa forma, ficar insolvente, propriamente dito, e atenção, tem que ser após ter surgido um negócio jurídico. Porque se esse credor quirografário, quando negociou com esse devedor, ele já sabia que o cara estava batendo a biela, não tinha nem para ele, não tem o que alegar aqui, certo? Que ele vai estar prejudicado, ele já está ciente do risco nesse aspecto, porque ele já sabe que o cara é insolvente. Mas aqui não, aqui ele está falando: olha, presta atenção, se você tomar conhecimento de algo assim, você comunique, acione o judiciário, mostre a situação, evidencie para que a gente possa anular esse negócio, porque se você não fizer isso, vai passar o prazo, vai passar o tempo e a coisa se perfectibiliza. E aí, amor, você não tem mais o que reclamar. Aí o que é que você vai fazer? Vai reclamar fraude contra credor aonde? Na execução. Ai, questão de prova. A criatura tirou fraude contra credores e colocou fraude à execução. De onde, amor? Presta atenção. A fraude contra credores, ela é antecipada, ela é antes da fraude à execução. Eu só vou anular e vou alegar dizendo o quê? Olha, presta atenção, ele está ficando insolvente com esse negócio, eu não vou receber. Quando chegar o dia de pagar, ele não tem para me pagar. Ficou bem caladinho, deixou para dizer isso lá quando ele foi executar. Cobrou, o cabo não pagou, vai executar. Olha, mas eu sabia, viu, Meritis, que ele ia chegar nessa marmota? Quando ele fez esse negócio aí, eu desconfiei. E por que, meu filho, você não fez nada? Não, porque eu achei assim que, né, acionar o judiciário demora, é caro, é desgastante. Achei que não ia dar ruim não, mas deu ruim, deu ruim. Por quê? Porque na fraude de execução, eu vou analisar, não foi quando ele ficou insolvente, não. Na fraude de execução, eu vou analisar o quê? Ele está sendo executado e está dilapidando o patrimônio. O fato, a situação, o termo, o tempo é outro, diferente. Então, fraude contra credor, ela é antecipatória, na caso da ação pauliana, é antecipatória aí a nossa fraude à execução. Na execução, amor, já está cobrando, já sabe que o cara não tem para pagar, e ele ainda está fazendo o quê? Vendendo o resto do que ele tem, certo? Bom, então, a gente está falando da 14, né? Bora cá. Então, ele é ineficaz. Ele não é ineficaz só porque simplesmente ele está se tornando insolvente. Ele precisa se alegar esta ineficácia. Você está me entendendo? Anular, na verdade, para que ele deixe de ter a eficácia que está tendo. Se ele não anula, aí vai ter eficácia. Vai passar o prazo, vai prescrever e ele vai poder realmente ter o efeito daquilo. Então, a letra correta é a letra D. O negócio, ele é anulável. Quando eu digo que ele é ineficaz, ele não surte efeito nenhum. E ele surte efeito. Se você não for questionar, vai surtir efeito. Tanto que você precisa judicializar. Para mostrar, olha, tá ficando aí, tá batendo a biela. Entenderam, né?
Então, é a letra D. D de dado. Estão acordados? Então, estão. Quase o olho fechando? É o ventilador, não é a aula, não. É artigo 158. 158. Bota a culpa que tem culpa. Bora cá. Eita, agora essa aqui vai dar um nó no juízo de vocês. Vamos. Raul, Renato e Ricardo são coproprietários de um cavalo vencedor de diversos prêmios na categoria 3 tombadores. Devido à crise financeira, decidem vender o cavalo para Danilo, um criador renomado, que é auxiliado por seu advogado e estipula cláusula penal no valor de R$30 mil para o caso de mora. Para o caso de mora na entrega do animal. Raul se prontificou a entregar o animal na data prevista. No dia combinado, teve um problema pessoal e atrasou a entrega em uma semana, o que fez com que o cavalo não tivesse mais pronto para participar da competição. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. Olha, presta atenção. Cláusula penal, fica assim na sua cabeça ressoando. A cláusula penal, ela pode ser aplicada em duas situações. Eu posso ter uma cláusula penal para uma situação de mora, posso ter a cláusula penal que a gente chama de compensatória, que é quando você não cumpre aquela responsabilidade e no seu contrato você convencionou com a outra parte que se você não cumprir, ele será indenizado com aquela cláusula penal. O que você precisa entender é que se eu tiver uma cláusula penal prevista com caráter compensatório, eu não tenho como alegar algo além dessa cláusula penal a título de perdas e danos. Por quê, tia? Porque o grande segredo é, na cláusula penal, eu estou dizendo valor para não cumprimento desta obrigação, a título de compensação, vai ser 50 mil. Pode ser que o não cumprimento acarrete para mim um prejuízo ainda maior, 80, 90 mil, certo? Mas se eu convencionei uma cláusula penal com esse caráter compensatório, amor, vai ficar nos 50 mil. Entende? Por quê? Porque eu acordei. Qual é a vantagem, tia, de eu ficar com a cláusula penal de 50 mil e abrir mão dos meus 80 mil? Porque nos seus 80 mil, amor, você vai para perdas e danos e aí você tem que provar. Vai para todo a lei. Olha, aconteceu assim, eu perdi dinheiro com isso, eu deixei de ganhar aquilo, danos emergentes, lucros cessantes. Você vai ter que provar judicialmente a existência de todos esses danos. Mas quando eu estipulo uma cláusula penal compensatória, ela é exigível e acabou. Eu não tenho que provar, eu acordei aquilo como indenização. Essa cláusula penal para a lei não pode ser superior ao valor da obrigação que está sendo aqui acordada. Eu não sei quanto vale o cavalo. Eu até tentei pesquisar, mas não encontrei quanto é que vale este bendito deste cavalo tomador. Mas eu acho que pode ter você cometido um erro, porque não observou que a questão diz que a cláusula penal é da mora e não da compensação pelo não cumprimento da obrigação. O que é que isso quer dizer, tia? Quer dizer que se eu estabeleci cláusula penal por causa da mora, eu tenho direito a receber o quê? A obrigação principal, tenho direito a receber a mora estabelecida na cláusula e ainda posso ter perdas e danos, porque ela não é compensatória, ela é de mora. Tia, o que é mora? Mora, filha, é multa, você não cumpriu na data, entendeu? Não cumpriu, entrou em mora. Vai purgar a mora, você é notificado. Ai, não sei se você lembra, na sua agenda de pagamento, você não cumpriu não, viu? Resolva aí, filho. Venha purgar esta mora, porque cada dia que passa você vai pagar um pouquinho a mais. Entenderam a diferença? Então, eu acho que os possíveis erros que possam ter ocorrido nessa questão na hora da resposta é você não ficar atento a este fato, certo? A resposta certa é qual, tia? Letra C. Fundamentada no artigo 414. Vixe, meu, eu tô atrasada aqui no computador. Aqui é 16. Não, passei para 17.
Tô me sentindo no videogame. Bora cá para outra questão. 16ª questão. Respira, filho, oxigena a mente. 4 pessoas contraíram um empréstimo de 100 mil reais. Tendo ficado estipulado no contrato a solidariedade entre elas quanto ao pagamento do débito. Contudo, a obrigação contratual não foi cumprida. Eles estão em que situação? Devedores o quê? Solidários. Atenção, não é uma obrigação indivisível. Nós estamos diante de uma solidariedade. A respeito dessa situação, assinale a opção correta. A. Aceitando o credor o recebimento parcial da dívida, presume-se a renúncia da solidariedade, mas não do restante da dívida. Não, amor. Você, para poder tirar a solidariedade, você precisa fazer o quê? Exonerar da solidariedade. É explícito. Não faz aí por subentender, não. Porque na solidariedade, eu posso cobrar de qualquer devedor e o bichinho vai dar o que tem no bolso, entendeu, filho? Então, tá lá, eu tenho um devedor A, B e C. O credor vem e cobra do devedor B. Aí o devedor diz, rapaz, dos 100 mil eu só tenho 30. Pois paga, tá vendo? Traga os 30. Vai passar aí uns 2 meses, 3 meses, aí o mesmo credor chega lá pro devedor B, o mesmo que pagou os 30. É, filho, já deu tempo de arrumar o resto? Falta 70. Mas ele pode, eles são solidários, ele pode cobrar do B, ele pode cobrar do A, ele pode cobrar do C, pode cobrar dos 3 juntos. Entenderam? Independentemente desse B já ter despendido algum valor, ele ainda tem o dever de pagar. Então, essa é a 16, Artigo 275, ele está aqui trazendo a justificativa para o item A, mostrando a você que ela está errada. É 275 do Código Civil. Letra B. Se o devedor solidário demandado chamar os outros ao processo, na sentença, deverá ser fixado o valor a ser pago ao credor por cada um. Não, amor. E uma das coisas bem interessantes na solidariedade, são solidários na dívida completa e se chegar aí ao ponto, amor, da coisa se resolver, porque eles não cumpriram, né, com esta obrigação, eles continuam solidários. Quando eu vou falar de uma obrigação indivisível, nós temos um aspecto diferente. Na obrigação indivisível, vamos lá, você tem que entregar um totozinho, tem que entregar um cachorrinho, beleza? Tem data, tem tudo, tem a situação para entregar. Chegou no dia, você não entregou e diz, olha, o totozinho foi-se embora, descobriu que eu ia dar para você e ele pegou o beco, a BR, o corredor. Disse que ia viver a vida independente. Ótimo. Não tem o totozinho para entregar. O que é que eu vou fazer? Vou reduzir a perdas e danos. O que é que dá essas perdas e danos? Vai pagar o valor do totozinho que já foi pago, certo? Vai pagar as perdas e danos pelo descumprimento do contrato, do negócio. Estão entendendo? Eu acho que sim, que esse oi triste, eu acho que sim. Se o devedor solidário, isso é na indivisível. Por quê? Porque eu não tenho mais a coisa para entregar. E se ela é indivisível, você não pode, filho, um dia entregar a patinha, outro dia entregar... Entendeu? Não pode, não pode. Não tem como você desfazer da coisinha. Se eu chego em perdas e danos, aí eu vou pegar os devedores, cada um no seu quadrado. Por quê? Porque esta obrigação só estava sendo exigível conjuntamente por causa do objeto, que era indivisível. Mas uma vez que eu estou agora com perdas e danos, o que é que eu tenho? Eu posso dividir aí a dívida entre eles. E cada um será responsável pela sua fração. Entenderam? Na indivisível. Na solidária, não. Tia, mas por que na divisível, quando vai para perdas e danos, eu vou ter essa situação? Acabei de dizer, a coisa não está mais ali. Dinheiro se divide, amor. Dizem, né? Quanto mais divide, pior fica, mas ele se divide. Você pode dividir aquela obrigação entre os devedores, porque não é mais um objeto que venha a ter o caráter de indivisível. É dinheiro que você pode parcelar aí. Bom, voltando aqui à resposta, tia. Letra C. A lei admite que o credor exija de um ou mais de um devedor solidário o pagamento parcial total da dívida comum. Artigo 275. Certo? Na letra B, o artigo é 77, inciso 3. E o que mais? Na letra D, caso um dos devedores faleça,
qualquer herdeiro poderá ser acionado pelo credor, ó, isso é boa, ficando então suscetível a responder por 1/4 da dívida nas forças da herança após a partilha. Por pouquinho vai levar você a erro se você não prestar atenção. Quando ele fala, olha, caso um dos devedores faleça, qualquer herdeiro. Então, ele não está dizendo que é um único herdeiro. Ele está falando que entre os herdeiros, qualquer um pode ser cobrado. É aí onde o negócio papoca. Então, vamos cá. Eu tenho uma obrigação que é solidária. Nessa solidariedade, eu vou poder cobrar de qualquer devedor. Show. Mas se um desses devedores, amor, resolveu passar para o lado do eterno, o que acontece? Eu vou ter os seus herdeiros. Se eu tiver um herdeiro, 2 herdeiros, 3 herdeiros, essa responsabilidade de papai que pegou o beco vai recair sobre os herdeiros, mas não na sua totalidade. Porque quando chega aos herdeiros, chega fracionado. Entendeu? Então, se ele tem 2 herdeiros, vai ter metade para um, metade para o outro. Se ele deixou 3 herdeiros, 1/3 para cada um daquela dívida que era própria do pai. 1/4 da dívida do pai, podia até ser. Quando vai se cobrar? Só pode se cobrar destes herdeiros a sua cota dentro dessa herança. Ou seja, se são 3 herdeiros, é 1/3 da dívida para cada um. Eu não posso chegar e cobrar 1/4 do pai, a dívida toda, de um herdeiro. Eu só posso cobrar desse herdeiro, a parte deste pai, 1/3, já que ele tem mais outros 2 irmãos. E só vai pagar nas forças da herança, a aula de ontem. Não foi? Foi a aula de ontem, a gente falou sobre isso. Entenderam ou não? Não. Ótimo. Meu filho, líder da sala, disse sim, viu? Falou, tá dito. Prego batido, ponta virada, eu adoro quando alguém diz sim, porque aí eu pego na geral. Não, brincadeira. Oi. Herdeiros. Herdeiros. Se ele dissesse assim, Só um herdeiro. só tem um herdeiro, Aí esse herdeiro pode ser obrigado a responder pela parcela do pai, mas também nos limites da força da herança. Porque não vai passar da pessoa, né, ou da herança dele. Beleza? É, pois é. O ser humaninho tiver mãe, nós temos aí mais 2, né? Seguindo. A 16, a letra C. 17. Caio, Tício e Pompeu se fazem devedores solidários de um credor pela quantia de 3 milhões, sendo que esta obrigação interessa igualmente a todos os devedores. E todos são solventes, tem como pagar, filho. Não é solvente de tinta. Ele tem como pagar. Considere essa hipótese, assinale a opção correta. A. Paga a integralidade da dívida por Caio, nada poderá cobrar de Tício ou de Pompeu. Ai, demais, né? Mas tudo bem, tem essa opção aqui na sua provinha, para você entender. Ora, se a questão diz que eles são solidários, e fica a dica, amor. A prova, ela não está para te enganar. Você que comete erro. Tá entendendo? A prova não age de forma dolosa, te colocando alguma informação para levar, conduzir você a erro. É você, amor, por si só. Né? Não precisa de ninguém para fazer nada com você. Você mesmo faz, amor. É bom você estar claro. A prova vai dizer a obrigação é solidária, a obrigação é indivisível, porque você não tem como adivinhar. Entendeu? Então, se você consegue saber a distinção dessas 2 modalidades de obrigação, a prova em si só vai te dar a mãozinha para ajudar você a acertar. E é o que ela faz aqui. Ela diz que é solidário. Então, seguindo. Se a gente está falando de devedores solidários, quem pagar a dívida vai vir regressivamente contra os demais, né não? Para receber a cota de cada um. Porque entre credor e devedor, numa obrigação solidária, você vai ter aí a totalidade dos credores, podendo exigir a totalidade dos devedores. A dívida como um todo, como também eu posso ter um único credor exigindo a dívida de um único devedor, embora tenha mais outros 2. Na solidária, eles respondem, certo? Quando eu tenho uma obrigação indivisível, eu vou ter sim um devedor obrigado a responder, porque o objeto, a coisa, a prestação, ela é indivisível. Por isso que ela vai ser exigida de um, ou de outro, ou de outro.
Porém, o credor, numa ação, numa obrigação que é indivisível, ele só pode, se nós tivermos aqui mais de um, ele só pode exigir e receber mediante a caução de ratificação, que é o quê? É uma coisa indivisível. A obrigação vai ser cumprida apenas por um devedor, por causa da indivisibilidade. Então, se eu estou aqui, e o exemplo que eu dei foi do reloginho, tem um reloginho de girassol, coisa mais linda. Se a obrigação é entregar este relógio, que é uma coisa indivisível, eu vou chegar, vou enquanto credor, sou eu e outro, mas eu sou mais desocupado, vou lá atrás receber o tal do relógio. Quando eu chego para receber, a criaturinha olha para mim e diz, cadê o outro? A sua outra metade está onde, senhora? Ah, filho, ele está trabalhando, que alguém tem que trabalhar na relação, né? Então alguém tem que trabalhar. Depois eu só entrego se for todo mundo junto. Traga o demais para poder cumprir esta obrigação e sair limpo. Não, filho, pode não. Ele pode não, ele está muito ocupado. Então o senhor vai fazer a caução de ratificação para garantir a parte do outro credor que não está aqui. Porque essa obrigação está sendo exigida de mim de forma indivisível por causa da natureza da obrigação. Eu tenho que entregar um relógio. Se eu pegar, filho, um dia entregar a pulseira, no outro dia entrega a bateria, no outro dia entrego um mostruário, né? Eu vou achar que você passou no arrastão, fez alguma coisa aí desaprumada. De outra sorte, não é um relógio que eu estou comprando, entenderam, né? Então, dentro dessa nossa perspectiva aqui da nossa questão, é a 17, nós vamos ter, sim, Caio podendo cobrar o valor dos demais. Paga a integralidade da dívida por Caio, poderá cobrar 2 milhões, tanto de Tício quanto de Pompeu? Não, amor. Mais uma vez, acho que era o que eu queria dizer. Uma coisa é a relação entre credor e devedor, outra coisa é a relação entre devedores. Certo? Eu não tinha concluído o raciocínio, estão acompanhando tanto que nem perceberam. Aí o que acontece? Quando eu estou falando lá do credor e do devedor, o bichinho chega, paga, né? Cumpre tudo direitinho, aí agora ele vem contra os coleguinhas dele, a trupe lá. Chega lá pra gangue dele e diz, galera, eu paguei tudo, vamos lá, eu quero a minha parte, quero que vocês paguem. Ele não pode chegar e exigir a diferença só de um, porque a relação entre devedor, um que deve ao outro, devedor devendo a devedor, ela se dá de forma divisível, é fracionário, entenderam? É fracionário. Então, por isso que o nosso querido Caio não pode chegar e cobrar só de um a diferença aí do que ele pagou. Porque entre eles, a exigência é fracionária. Tia, traduz. Obrigação solidária. Tenho que entregar tudo. Posso cobrar de qualquer um. Beleza. Obrigação solidária. Entreguei só uma parte. Mas posso cobrar de novo dos outros para pagar o resto. Show. Quem tiver paga esse negócio, beleza. Chegou o dia do pagamento, ninguém pagou, amor. Todo mundo batendo biela. Estudando, pagando curso para bem, comprando livro, né? Essas coisas aí. Investindo no que tem futuro. Ninguém pagou. O que é que vai acontecer? Tem uma dívida agora. Eu estou traduzindo a coisa em perdas e danos. Não é assim? Não cumprir, vai acrescentar o valor principal, com perdas e danos e tal. Quem responde por isso? Todo mundo, a galera toda. Porque nós estamos ainda numa solidariedade. E ainda estamos falando de credor e devedor. A galera toda aí, filho, disse assim, dá não, tenho não, posso não, quero não. O outro vai dizer, eu sou pessoa direita, quero ir para o céu, eu vou pagar. Paga. Agora você tem este devedor como credor dos demais devedores. Esta relação desses devedores é que ela vai se dar de forma fracionária e não solidária. Entenderam? Olha, estou com tanta saudade da síndrome de lagartixa, dos meus meninos da faculdade. É bom demais. Aí você fala, antes mesmo de você... Já entendeu tudo. Lindo, lindo, Titi acha lindo. Titi acha lindo. As minhas praguinhas. Ô, dó. Cadê? Esses dias eu estava falando com eles sobre... Eu tenho uns aqui que foram meus alunos, certo? Então, estamos desvencilhados da faculdade. Estava conversando com eles e dizendo assim, olha, vocês têm que parar de pescar. É um dom. Parece que assim, na sua fase de aluno, este dom se manifesta. É fantástico. Como vocês conseguem, filho? Não sei. Olha que o meu olho é terrível. Eu fico na pisadinha da criatura, mas mesmo assim... Aí eu disse, e o pior é que evolui. Entra na faculdade,
são um bando de quê? Mirim, estrombadinha. Eles vão se ambientando, tentam aí fazer um negócio assim, tá manifestando o início do dom, né? Quando chega lá pro quarto, quinto semestre, aí virou uma gangue já. Eles já estão mais, né, mais caprichados, entendeu? Mais preparados. Já estão com mais afinidade, né? Já sabe aí como é que é o mistério, qual é o professor que tem olho e que não tem olho. No meu caso eu tenho olho, mas não enxerga mesmo que nada, mas eu fico na cola. Agora, amor, quando chega no oitavo, é uma facção criminosa. Não tem condição. Eles pescam piscando o olho. Que derrota é aquela? Eles pescam piscando o olho. É tão íntimo já um do outro. É tão íntimo um do outro que não precisa de muito esforço, amor. Só? Que foi, filho? Que, tia? Aí, eu descobri. É sério, isso não é brincadeira. A última, não é só do fundão não, minha filha. O sangue ruim tá em tudinho, ó. Agora, claro, uns disfarçam melhor que outros, mas é só na intimidade do olhar. Cuidado, tô de olho. Por isso que eu fico preocupada quando eles já começam a dizer assim, antes mesmo de eu terminar de falar. Porque eles já estão seguros da pesca, né? D, é artigo 283, a 17, que é a que a gente está discutindo, né? Pois é, isso é para ver se vocês oxigenam essa mente. Mas, na verdade, é uma progressão, né? E para completar, quando chega no fim de semestre, todo mundo quer fazer o quê? TCC e Direito Penal. Eu digo, pronto, casou, filho. Juntou tudinho, sacramentou, eu fiquei pro crime, literalmente. Não, tia, é porque é muito legal. Eu digo, meu filho, você tá muito influenciado. Mas é legal mesmo. Estudar Direito Penal é fantástico. Eu não posso dizer que não é. Mas mais da metade do curso de Direito é civil, amor. Fica a dica, tá ligado? A gente domina, amor. E quando você se formar agora, quer dizer, já formou. Quando você tirar a OAB, você vai atuar onde primeiro? Civil, sabe por quê? Você vai fazer divórcio, você vai atrás de pensão. O que mais que você vai fazer, amor? Vai pro Código de Defesa do Consumidor. Civil, filhinho, civil. O cabo perigoso aí, para poder contratar você, ele vai analisar a sua ficha. Você acabou de formar, eu matei, estrucei. Não, vamos buscar um mais experiente. Não quer dizer, lógico, que você, né, possa ser beneficiado aí com esta escolha. Bora cá. A questão 18, já falei da nossa 17, a letra D. Lúcio, comandante, celebrou o contrato de comodato com Pedro, comodatário, no dia 1º de outubro de 2016, pelo prazo de 2 meses. O objeto era um carro da marca Y no valor de 30 mil. A devolução do bem deveria ser feita na cidade Alfa, domicílio do comandante, em 1º de dezembro de 2016. Pedro, no entanto, não é isso? Não devolveu o bem na data marcada e resolveu viajar. Bichinho. Viajar com os amigos para o litoral até a virada do ano. Em 1º de janeiro de 2017, desabou um violento temporal sobre a cidade de Alfa e Pedro, ao voltar da viagem, encontra o carro destruído. Com base nos fatos narrados sobre a posição de Lúcio, assinale a afirmativa correta. A. Fará jus a perdas e danos, visto que Pedro não devolveu o carro na data prevista. É triste uma assertiva tão simples dessa, porque de fato é isso aí mesmo. Minhas síndromezinhas aí dos meus calanguinhos acertaram certo. Do artigo 239. Deu nem vontade pra frente. Mas atenção, vamos chamar só atenção para um negócio. Tia, se o caba tá em mora, porque o caso aqui é porque ele não cumpriu na data, certo? Aconteceu um caso fortuito, de fato, e a coisa só se perdeu por causa do caso fortuito. Sempre ele vai estar exonerado dessa obrigação? Não, bebê. Se ele provar que a situação aconteceria se tivesse, inclusive, com o proprietário. Bora um exemplo? Você comprou lá uma bike, certo? Do seu vizinho. O caba mora lá no 3º andar e você mora no 4º andar. E ele foi e vendeu a bike para você. Tinha a data para ele entregar a bike, beleza? E aí ele foi
muito inadvertidamente, deixou passar o prazo para te entregar a bicicletinha. Quando ele foi te entregar, já estando em atraso, pega a bicicleta, vai no elevador. Quando ele pensa que está entrando na tua casa, na verdade está feito o arrastão no prédio. A galera entrou para limpar geral no prédio deles. Ambos moram no mesmo prédio. O arrastão é no prédio, nos apartamentos do prédio. O que é que ele vai dizer? Querido, não, presta atenção. Eu vim deixar a bike. O dono levou. Entenderam, né? Não, também não, ninguém sabe o que é. A Instagram vai saber o que é que o dono levou, né? Ah, sabe, muito bem. O dono levou, amor. Eu não tenho culpa disso, não. Tem. Se você tivesse me entregue a bicicleta no dia, nós acordamos, isso não teria acontecido. Ele disse, não, filho, porque ele entrou também na sua casa, ele não levou só a bicicleta, levou o resto. Ele fez a limpa. Isso ia acontecer independentemente dessa bicicleta estar comigo ou estar com você. Essa circunstância isenta ele desta obrigação, certo? Das perdas e danos. Entenderam? Claro, vai devolver o valor correspondente se o carro estiver pago para ele. Mas a gente tem essa situação. Então, cuidado para você não ir na emoção. Só viu lá, tá indo embora. Vou marcar logo é tudo. Não, filho, porque aí você pode sofrer. Bom, voltando aqui. Então, o gabarito é a letra A, certo? Da 18. Vamos para a 19. Roberto adquire um imóvel no valor de 500 mil, pagável em 10 parcelas iguais mensais de 50 mil. Roberto efetua o pagamento regular de 9 parcelas. Ai, meu Deus. Em decorrência de fatores alheios à sua vontade, torna-se inadimplente em relação à última parcela. No intuito de honrar o compromisso e liquidar o seu débito, ele oferece ao credor um veículo avaliado em 50 mil. Após avaliar o bem, o credor aceita o veículo e dá quitação da parcela vencida. Oi. É o quê? Ah! Oh, meu Deus. Deu, né, aí? Eu não tô vendo o povo. Vocês devem estar me vendo de alguma forma. Me perdoe. Eu vou ficar mais atenta. Mas vocês têm acesso depois, certo? Eu acho que tem, né? Até os que estão aqui vão poder sofrer depois em casa. Coisa linda. Certo, então vamos cá, gente. Ele aceitou o carro de 50 mil, certo? Ele aceita o veículo como quitação da parte vencida. Agora, a forma utilizada pelos presentes para a liquidação da última parcela denomina-se pagamento com subrogação. Alguém está no lugar dele pagando por ele. Muito bem. Compensação. Ele tem uma dívida recíproca lá, o credor tem uma... Muito bem, amor. Remissão de dívida, bichinho foi perdoado. De onde? Perdoa não, filho, perdoa não. E vamos aqui, filho, só podia ser o quê? Dação e pagamento. Atenção, o credor não é obrigado a receber como pagamento. Tô filmando, viu? Olha, todo mundo olhou. É igual a faculdade, né? Todo mundo olha. E quando chega atrasado é que é melhor. Pois não, filho, boa noite. Boa madrugada, pode sentar. Vamos esperar o colega sentar. Ainda bem que eles me conhecem. Me conhecem, os bichinhos. Já são vacinados, né, filhos? São vacinados, sabe que a titia não morde. Só a sombra. Sim, então o nosso credor, ele não é obrigado a receber uma parcela diversa. Diversa daquela que ele ajustou. Ainda que fosse algo superior, mais dinheiro, mais vantajoso. Se ele for um cabra birrento, como um zacular que eu conheço, quer, não, filho, não foi isso que eu ajustei com você, eu quero que eu ajustei. Então, o que acontece? Ele não é obrigado. Mas uma vez que ele aceita, porque ele escolhe, se o credor aceitou os 50 mil, o que é que nós temos? Uma dação em pagamento. Por quê? Porque devia o dinheiro, pagou aí com o bem, certo? Com o carrinho lá de 50 mil equivalente. Bora pegar aqui o gancho para falar sobre o inadimplemento substancial, que é outra confusão. Qual é a ideia, gente, quando vai se tratar de inadimplemento substancial? Você tem um negócio, já pagou bastante dele, mais da metade desse negócio. Ficou, filho, entrou em desgraça, ficou aí insolvente, não tem mais como pagar o resto. Aí a gente vê a confusão. O credor quer o dinheiro dele de volta. Se você não paga, vai ter o que chamamos de busca e apreensão.
e ele vai querer resolver o contrato. Aí é onde vem o adimplemento substancial, falando do que chamamos de boa-fé objetiva dos contratos. Caramba, filho, o cabo pagou já 70%, 80% e agora tu quer resolver o contrato. Presta atenção, vai tirar o carro, vai tirar... O carro não, porque a gente já tem algumas decisões que não quer botar isso, né, em alienação fiduciária, mas tudo bem. Vai tirar o negócio que ele comprou com tanta alegria, vai fazer um negócio desse, cadê sua boa-fé, rapaz? Essas coisas acontecem. Ou seja, execute. Entendeu? Bora atrás aí de alguma coisa que esse povo pode ter no banco, na Caixa Econômica, na poupança, qualquer outro lugar. Mas não vai resolver o contrato não, filho. Já que você não tem coração, nós temos por você. Não pode. O adimplemento substancial, ele busca esse fim. De que a coisa não se resolva. Não se resolva em que aspecto? Não chegue a esse dano, que é o quê? O credor tem o direito de reaver a coisa, acabar o contrato ali, fazer toda esse palhafatosa. Ele pode cobrar multa, pode cobrar mora, pode cobrar o que ele quiser, filho, mas não vai chegar aí para resolver. Ele executa, certo? Executa aí o dinheiro, as moras, mas não faz isso não. 20, é a 20 que eu vou agora. É. Para quem está em casa, não é nenhuma questão, foi só um adendo que a tia fez aqui. Vamos aqui. Gente, o artigo da 20, que é a dação em pagamento, é o 356, certo? Vamos aqui para a 20. Acerca do inadimplemento das obrigações, assinale a alternativa correta. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrem durante o atraso, salvo se provar, acabei de falar, salvo se provar a isenção de culpa ou que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. 2 coelhos numa cajadada só, foi o que a gente acabou de comentar da questão anterior. Resposta letra A. E o nosso artigo é o 238. Beleza?